Bom, pessoal, então, dando continuidade em quarentena, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica e do Grupo de Interesse em Lógica da Sociedade Brasileira de Computação, eu agradeço ao professor Eduardo Hermann Reusler, que aceitou gentilmente apresentar esse seminário. Hermann, Posso só falar? um aviso logo, pode falar, só um aviso, o Hermann pediu que quem quisesse fazer perguntas durante a apresentação podia interromper. Por favor, aperta o botão levantar a mão para evitar muita gente falando ao mesmo tempo, tá? E aí eu chamo pelo chat. Obrigado, Herman. Falou. Bom, vamos lá. O que eu vou apresentar tem o título é esse, né? Redundância em provas grandes em dedução natural, e a aplicação disso, que é como obter certificados sucintos para grafos não newtonianos. Isso tem implicações, basicamente seria uma prova alternativa em relação à prova que a gente publicou de NP igual a P-Space, com Wave, é uma prova alternativa de NP igual a CoNP. Tá? Mas isso deixa para lá. Vamos andar no... Vou focar primeiro, né, em... Bom, só para relembrar, né, eu estou falando exatamente de provas grandes em dedução natural, tá? Eu não estou falando de outro sistema dedutivo, tá? Focar em dedução natural, só para relembrar. Dedução natural, no caso aqui, eu vou trabalhar só com implicação, com a lógica minimal implicacional. Tá? Então, um exemplo de uma prova em dedução natural, né, só para relembrar, eu tenho implica eliminação, que é essa regra aqui. Vocês conseguem ver meu... Bom, vocês estão vendo o que eu vejo, né? Então, o implica eliminação, e aqui uma implica introdução que descarta essa ocorrência da fórmula A. É só para lembrar que o descarte é feito em relação à ocorrência de fórmula, e não fórmula. Né? Se eu tivesse outra fórmula A em algum outro lugar, eu poderia ou não descartar essa fórmula. Um exemplo, outro exemplo de prova em dedução natural, do princípio de Peirce fraco. Né? Isso aqui é um exemplo de uma fórmula que eu preciso de pelo menos 2 vezes da ocorrência dessa fórmula, que essa fórmula, esse aqui é o princípio fraco de Peirce. Para provar isso numa prova normal, num sistema inducionista, né, eu preciso de pelo menos 2 vezes essa ocorrência, 2 ocorrências dessa fórmula que está sendo descartada aqui, com esse índice 3. A gente usa esses índices aqui só para indicar qual é a regra que está descartando que ocorrência de fórmula. Tá? Bom, mais na frente, eu vou usar, representar essas provas como grafos, particularmente como árvores. Então, vamos passar rapidinho aqui sobre um jeito, quer dizer, normalmente eu teria que, na forma de grafo, a representação gráfica, ou em grafo, da regra de implica-eliminação, é bem fácil. Eu coloco um nó, a conclusão, as premissas são outros 2 nós, né? E eu ligo, né? Um grafo dirigido. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Para representar implica introdução, a gente tem que dizer quais são as ocorrências das fórmulas que a gente descartou. Né? Uma representação puramente em grafo, não rotulado, né? Não rotulado em aresta, colocaria essas arestas em vermelho aqui, por exemplo, para indicar quais são as ocorrências que essa aplicação da regra aqui, que de B eu provo A implica em B, quais são as ocorrências que estão sendo descartadas. Tá? Rapidamente, a gente pode substituir essas arestas aqui em vermelho por informações, ou por
por uma rotulagem das arestas que ligam premissas à conclusão, onde a aresta que liga premissa à conclusão carrega o conjunto de dependência, por exemplo. Como eu provei B, usando A implica em B e A, tá? Então, A contribui com a dependência do conjunto que só tem ele mesmo, para B, e de forma análoga o A implica em B. Tá? E aí, como você juntou essas, você agora está dependendo, a prova de B depende da união dessas duas coisas, então dessas duas fórmulas, então ela carrega essa informação na aresta que sai de B, né? Bom, assim por diante, até a gente chegar, quer dizer, por exemplo, essa prova aqui de C foi feita, quer dizer, por isso a gente tem essa aresta para baixo aqui, a partir de C, usando A implica B e B implica C, que são os... Quando a gente faz a prova do A implica em B, a gente descarta o A, significa que eu não dependo mais de A. Bom, tem um detalhe aí que a gente está fazendo isso usando uma regra de implica introdução, que eu chamo de gulosa. Ela descarta todas as ocorrências, se houver, claro, da fórmula que é o antecedente da implicação. Tá? Existe um resultado técnico, né, que a gente consegue provar que, em se tratando de tautologias, isso não altera o poder de demonstrabilidade, o poder de dedução do sistema de dedução natural. Então, você pode, para provar tautologias, você pode usar sempre a regra gulosa, que você não muda o conjunto das tautologias. Eu estou falando aqui de tautologia da lógica minimal implicacional, só tem implicação. Tá? Por que a gente está usando essa lógica que só tem implicação? Bom, porque essa lógica ela é P-space completa, né? Ou seja, ela é uma lógica que, se eu conseguir implementar de forma eficiente essa lógica, eu implemento de forma eficiente a lógica inducionista e a lógica clássica também, tá? Que estão dentro são todas reduzidas a P-space, né? Quer dizer, no caso, a lógica clássica é NP completa, mas é um subconjunto, né? E, por outro lado, se a gente prova que existem certificados para lógica minimal, certificados sucintos, ou seja, de tamanho polinomial, para lógica minimal implicacional, a gente faz isso para todas as outras fórmulas da lógica clássica, que são tautologias, né, da lógica clássica e da lógica intuicionista. Tá, existem traduções, a tradução do Statman, para lógica intuicionista para minimal, né, ou uma tradução bastante famosa da lógica clássica para lógica intuicionista, que é colocar todas as disjunções em fórmulas atômicas, né, com o princípio do terceiro excluído de fórmula atômica. Bom, mas isso aí é tudo assunto que a gente... O que importa é que a gente vai trabalhar com esse sistema e, bom, tem uma forma um pouquinho mais, digamos assim, econômica de representar conjuntos, que é com um string de bits, né? Então, você considera uma ordenação arbitrária das fórmulas e representa qualquer subconjunto aqui como sendo um string de bits, né? Por exemplo, um conjunto que só tem a fórmula A, que é o primeiro bit ligado, e a fórmula A implica em B, que é o quarto bit ligado, e o resto tudo desligado. Tá? Dessa forma, você consegue representar qualquer conjunto de fórmulas. Tá? Então, a gente tem uma forma de representar provas de dedução natural como árvores, onde o descarte já está sendo representado por essas operações aqui no string de bits, tá? E, para facilitar a sequência da apresentação, vou ignorar essa parte do string de bits, porque isso aí acompanha a corretude das regras. Tá?
desde que eu esteja representando a implica introdução gulosa. Um exemplo de uma prova de dedução natural, tá? Vocês estão vendo aqui, a gente tem um monte de implica eliminação, quer dizer, essas fórmulas aqui, vocês olharam, A e A1 implica A2, A2, A2 implica A3, implica A4, A3 implica A4, A3 A4, A4 A5, aí vem A6, né? E aí aqui começa, você provou A7, aí você começa a fazer introduções. Isso é um exemplo de uma prova. Essa prova é inspirada em números de Fibonacci, e ela representa uma classe de provas grandes. Tá? Para quem não conhece a teoria da prova, a teoria da prova, normalização, a gente tem um conceito interessante, né, que, só para relembrar, né, ou para quem nunca viu, a gente tem esse conceito de desvio, né, que é quando você prova uma fórmula e imediatamente depois você elimina. Tá? Como eu só tenho implicação, desculpa a troca de símbolo aqui, mas eu estou usando em geral o superconjunto como implicação. Tá? Não acerta. Basicamente, o que a gente tem é que a gente provou uma fórmula, uma implicação desnecessariamente, de certa forma, porque eu estou interessado em provar B. Né? Existem razões para fazer isso na prática matemática, principalmente, que é criação. Normalmente, isso pode ser considerado como um lema, que você introduz para não ter que repetir diversas vezes a prova de A. Tá? Mas aqui, para o nosso caso, é como se eu tivesse um desvio, né, que é o caso geral. Na literatura, alguns textos usam esse conceito, usam esse termo, desvio, né, ou fórmula máxima. Né? O que acontece? Essas fórmulas máximas, ou desvios, elas podem ser eliminadas. Tá? E a eliminação é basicamente pegar essa subprova aqui, essa subderivação, e colar aqui em cima. Só um detalhe, uma derivação, a diferença de derivação e prova. Né? Uma prova é uma derivação de todas as fórmulas que foram supostas, né? Todas as hipóteses foram descartadas. Tá? Então, é o que a gente chama de... É o equivalente ao lambda-termo fechado, não tem variável livre. Tá? Todos os termos já foram... Todas as variáveis, todas as hipóteses foram descartadas. Essa transformação aqui, tá? Ela pode ser feita na prova inteira. Tá? Uma forma boa de fazer isso, de forma que eu possa eliminar todos os desvios, é dito ser um procedimento de normalização. Tá? E o que a gente obtém no final do procedimento de normalização é uma prova que a gente chama prova ou derivação normal. Tá? Aqui, uma prova ou derivação normal é uma prova ou derivação sem esses desvios aqui. Existe uma característica bastante interessante de provas normais. Né? Qual é essa característica? Bom, primeiro eu vou definir aqui um conceito, que é bastante importante aqui nesse nosso trabalho, que é o conceito de branch. O que é um branch? Um branch é uma sequência de fórmulas, numa prova ou numa derivação, onde a primeira fórmula é uma top fórmula. O que é uma top fórmula? É uma fórmula onde eu começo a fazer a derivação, né? Começo a aplicar. Ela pode ser normalmente ela é uma hipótese, ela pode ou não ter sido descartada, isso não importa, tá? Nesse conceito de branch. Então, a primeira fórmula é uma top fórmula. As fórmulas seguintes, ou elas são premissa maior, quer dizer, só para lembrar, a premissa maior é a que tem a implicação, tá? Ou elas são premissa maior de uma regra de implica-eliminação, ou elas são a premissa menor,
Desculpa. Quer dizer, começa com a fórmula sendo uma top fórmula e você tem uma sequência de fórmulas que ou são premissa maior de uma regra de eliminação, né? Ou são premissa de uma regra de introdução. Tá? Sendo que a última fórmula é premissa menor de uma regra de introdução, de eliminação, ou a conclusão da prova. Tá? Ou seja, basicamente o que a gente tem é uma sequência de implicações e eliminação, depois a gente tem as introduções, que podem parar numa premissa menor ou param na conclusão. Tá? Qual é a forma de uma prova normal? Né? De um branch normal, de um ramo normal. Tá? Desde que eu não posso ter uma regra de introdução seguida de uma regra de eliminação, tá? Eu vou ter forçosamente que no branch eu vou ter forçosamente que ter só regras de eliminação a partir da top fórmula, delta é a top fórmula, e aqui eu vou ter um monte de regras vou ter uma sequência de regras de eliminação, até chegar na fórmula que a gente chama de minimal, que separa a E-parte da I-parte, da parte de introdução, onde a gente tem só regras de implicação até chegar na fórmula, que é o final do branch. Tá? Pela análise das regras, né, se vocês olharem aqui, análise das regras, tá? A conclusão, a relação que eu tenho entre a conclusão da implica-eliminação e a premissa maior é que a conclusão é subfórmula da premissa maior. Tá? E o contrário em relação à implicação, quer dizer, a conclusão é superfórmula da premissa. Tá? Com isso, a gente tem essa observação aqui, que a gente chama de princípio da subfórmula para ramos. Né? Qualquer fórmula nessa ampulheta aqui, ou ela é subfórmula de delta, ou de alfa. Isso é um ramo. Se eu agora considerar a prova inteira, quer dizer, aqui eu só peguei 2 ramos, né? A gente chama o ramo que termina na conclusão, a gente chama de ramo principal, e os outros ramos a gente chama de secundário. Entendeu? A gente tem o secundário de secundário, enfim. Tá? Basicamente, o princípio da subfórmula se propaga para a prova inteira, né? Nesse sentido. Quer dizer, qualquer fórmula que ocorre nessa ampulheta pequena aqui, ou ela é subfórmula de alfa, ou ela é subfórmula de delta 1, que é uma top fórmula. Tá? Como alfa é subfórmula de alfa implica em beta, que, por sua vez, é subfórmula de delta 2, beta, né, é subfórmula de delta 2, mas essas fórmulas que acontecem aqui também são subfórmulas de alfa implica em beta, que é subfórmula de delta 2, ou seja, alguma coisa que acontece aqui, que ocorre aqui, pode ser subfórmula de delta 2. Isso se propaga, basicamente, que a gente tem esses princípios da subfórmula geral, né? E qualquer fórmula numa prova normal, ou é subfórmula da conclusão, ou é subfórmula de alguma das hipóteses, ou top fórmulas, né? Em termos geométricos, fica melhor chamar de top fórmula. Ok? Bom, o interessante é que a gente tem esse resultado de normalização, que vale, obviamente, para a lógica minimal implicacional. A sequência, né, o Luiz Carlos me corrigiu outro dia aí, que eu coloquei o Gensler em 1936, ele de fato não faz, né, a normalização, ele tem problema com a lógica clássica para fazer normalização. E quem faz, o Pravitz e o Rádio fazem em 1965, independentemente. E o Gensler tem um croquis, né, que depois o von Plato mostra, de uma normalização para a dedução natural. Né? O Gensler foi para
cálculo de sequência, e com isso é que ele conseguiu provar essa estratégia de provar a consistência da aritmética usando a teoria da prova. Né? Bom, então vale a normalização, se vale a normalização, vale o princípio da subforma, ok? Eu vou trabalhar com um tipo de prova normal um pouquinho mais restrito, mas que também pode ser obtido sempre, que é a prova normal atomicamente expandida, ou expandida em forma atômica, tá? Que basicamente exige que todas as fórmulas mínimas sejam atômicas. Tá? Basicamente, como é que a gente faz isso? Se a gente, após a normalização, não tiver que as fórmulas atômicas, que as fórmulas minimais são atômicas, tá? A gente faz essa expansão aqui. Ó. Se eu tenho que a fórmula minimal é um A implica em B, tá? Então você, no lugar de A implica em B, cola essa derivação aqui. De A e de A implica em B eu tiro B, então eu provo A implica em B descartando esse cara aqui, e coloco π1 aqui e continuo com π2. Então, se eu repetir isso para todas as fórmulas mínimas que não são atômicas, eu vou ter uma prova normal em lógica minimal, tá? Implicacional, atomicamente expandido, ou expandida atômica. Tá? Vamos traduzir bem isso. Tá? Bom, então, a gente já sabe o que é prova normal atômica, né? O meu objetivo é provar isso aqui, ó, que toda prova grande, enorme, né, e que tem altura linear, quer dizer, como é que eu estou medindo? Inicialmente, a gente pode usar essa relação de que eu estou medindo a prova em relação à fórmula que ela prova, a fórmula que é a conclusão dela. Tá? E aí eu meço a fórmula em número de símbolos. Tá? Tamanho, comprimento do string. Tá? Então, eu vou dizer que uma prova é grande se ela não pode ser, basicamente, não está correto o que eu estou falando, tá? Mas se o tamanho dela, o tamanho da árvore que prova aquela conclusão, é maior do que qualquer polinômio. Tá? Isso é estranho, né? Porque se eu disser isso, eu sempre vou achar um grau que faz isso, que vai dominar. Alô? Tá? O Petrúcio estava perguntando mais sobre a definição de prova grande. Na realidade, a definição de prova grande, na realidade, eu não defino o que é uma prova grande, mas o que é uma família de provas grandes, é mais adequado. A definição de prova grande, assim, individualmente e de forma impreciso mesmo, é que o tamanho da prova, eu posso medir o tamanho da prova em função do tamanho da conclusão. Tá? Se essa medida for maior do que for exponencial, por exemplo, com certeza eu posso dizer que a prova é grande. Isso é meio estranho, né? Porque se for exponencial, se eu pegar o log da base que eu estou usando para medir, para escrever esse expoente, eu transformo isso em um polinômio. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Depois a gente vai ver uma definição mais precisa do que a prova grande, mas aqui, uma prova é grande, a gente vai aproximar se ela é maior do que um certo polinômio. Tá? Onde o grau aí pode ser arbitrário. Tá? É quase como ser superpolinomial. De fato, é isso que a gente vai chamar, mas a gente não pode aplicar isso a uma prova. Não tem como, computacionalmente, você medir complexidade de objetos individualmente. Né? Você sempre pode, para qualquer conjunto finito, você sempre vai ter O de 1, né? Vai ser constante. Né? Isso, prova grande, a gente vai precisar melhor. Agora, redundante é mais fácil de precisar, de definir. O que é uma prova redundante? É uma prova que tem muitas partes repetidas. O conceito de redundante é bastante intuitivo, né? Bastante, digamos assim, comum. Você se repete muito. Basicamente, bom, por que isso acontece? Né? Por que isso deve acontecer? Olha só, se a minha prova tem altura linear,
tá? Ela pode ser exponencial, por exemplo, né? Basta que ela seja binária, essa árvore de altura n, eu vou ter no máximo 2 a n objetos lá dentro, 2 a n vértices lá dentro, então ela é grande. Tá? Eu tenho uma árvore que é grande, é exponencial, né? Mas ela é linear na altura em relação à conclusão. Tá? O que significa isso? Significa que a altura da árvore tem a mesma dimensão que o número de subfórmulas, que a quantidade de subfórmulas da minha conclusão. Porque, basicamente, se eu te dou uma fórmula, né, cada posição, cada caractere daquela fórmula pode ser define, no máximo, uma subfórmula. Tá? Com isso, a gente tem uma cota superior para a quantidade de subfórmulas de uma fórmula, é exatamente o comprimento dela. Uma cota superior bastante boa. Isso significa que eu tenho uma árvore que tem, se eu te der uma árvore grande, por exemplo, de tamanho exponencial em relação à conclusão, ela tem 2 a n, só para aproximar, só para a gente pensar de forma aproximada, ela tem 2 a n nós, que são rotulados com n rótulos. Ora, tem que haver repetição, não tem como não haver repetição. Tá? E tem que haver um nível onde essa repetição ocorre. É a partir desse raciocínio que a gente vai mostrar que essa prova é redundante. Essa repetição no nível vai induzir uma repetição de ramos, que vai induzir uma repetição de subderivações. Ou seja, se a prova é grande e ela tem altura linear, a gente vai ter uma quantidade grande também de subderivações, que se repetem no mesmo nível. Tá? Isso vai ser precisado mais na frente, tá? Mas a ideia é essa. Tá? A primeira ideia, né? Quer dizer, a primeira observação é essa. Né? Se eu tenho uma prova normal, em forma expandida, cada top fórmula determina a parte de eliminação do branch. Basicamente, a top fórmula, eu estou trabalhando com a lógica implicacional. Então, a top fórmula tem que ser uma implicação, ou é uma fórmula atômica, tá? Que aí já acabou, essa fórmula atômica já é a parte de eliminação, ou é uma implicação, tá? E a conclusão dessa implicação é o lado direito da implicação. Se eu ainda tenho uma implicação, como eu estou numa parte, eu vou diminuindo, vou pegando o lado direito, até chegar numa fórmula atômica, porque eu tenho que chegar na fórmula atômica. Então, dado uma implicação, que é uma subfórmula da fórmula, que é a subfórmula da fórmula, que é a conclusão, dada uma implicação, eu tenho só um jeito de fazer eliminações até chegar à fórmula atômica. Então, dada a top fórmula, eu tenho imediatamente a E parte do ramo. A I parte é outra coisa, porque eu não sei quais são as outras top fórmulas que foram usadas para compor aquelas eliminações. Tá? O nosso objetivo, tá, é mostrar que se você me dá uma top fórmula, eu tenho uma fórmula mínima só, tá? E essa fórmula, quer dizer, eu tenho uma E parte só, e se você me dá a fórmula mínima, eu já tenho determinado uma E parte. Para fazer essa volta, a gente tem que fazer uma certa amarração na definição de dedução natural, aqui, tá? Que é esse conceito aqui de
forma expandida em dedução natural. É Expanded Mapped Natural Deduction. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu vou voltar para esse lema daqui a pouco. Vamos pegar esse exemplo. O exemplo aqui, olha, eu tenho essa top forma. Essa top forma determina essa sequência de eliminações. Tá? Essa outra top fórmula aqui determina essa sequência de eliminações. Tá? Não tenho mais nenhuma interessante. Isso. Essa top fórmula aqui ela é o branch. Né? A mesma coisa para o B e para o C. Tá? Então, elas não são muito importantes para essa relação que eu estou querendo mostrar. Basicamente, dado uma top fórmula, eu tenho a E parte, eu quero recuperar o contrário. Se você me disser que você tem um Q como fórmula mínima, né, eu não sei dizer se eu estou nessa E parte ou nessa E parte aqui. Tá? Então, eu perco essa relação, essa amarração entre a fórmula mínima atômica e as E-partes possíveis em que ela participa. Tá? Para corrigir isso, porque eu estou interessado em fazer contagem, a gente vai introduzir a parsing tree, a árvore de análise sintática da conclusão. Tá? Eu estou sempre trabalhando com provas, tá? Então, é sempre a árvore de análise sintática da conclusão, daquilo que eu estou provando. E o mapeamento da prova na árvore de análise sintática. Tá? Nesse mapeamento, você desambiguiza, né, se é que existe esse verbo, cada Q, por exemplo. Você mapeia esse Q aqui, por quê? Porque esse cara é subfórmula dessa fórmula aqui, tá? Na sequência de eliminações. A sequência de eliminações você constrói por esse caminho aqui, sobe e desce uma vez. Sobe até a premissa e desce. Tá? Nesse caso aqui. Tá? Com isso, você tem essa definição de dedução natural com amarração das fórmulas mínimas na árvore de análise sintática. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando eu tenho agora, você me diz, eu estou agora com uma partially mapped natural deduction proof. Né? Melhor falar em inglês isso do que tentar traduzir. E eu digo que eu tô com que eu indico a fórmula mínima. Eu indico assim, esse Q aqui é a fórmula mínima de quem? É só você subir aqui e descer que você sabe quem é. Esse Q aqui é a fórmula mínima de quem? Sobe e desce. Tá? Ok? Sobe até e desce. Isso facilita a contagem. Então, basicamente, isso serve para que você tenha esse lema aqui. Tá? Seja π uma prova mapeada de uma fórmula alfa, o número de diferentes E-partes ocorrendo nessa prova é no máximo do tamanho da árvore de análise sintática, né? Porque cada uma, você mapeou todas as fórmulas mínimas com as ocorrências dos símbolos atômicos. Ok? Nem todo símbolo atômico tem participação na prova, ele pode ter sido obtido por implicação vácuo. Tá? Mas é no máximo. Tudo bem? Eu escondi aqui essas condições, são as condições para isso ser uma prova. Tá? Bom, usando aquele lema, tá? A gente consegue propagar as repetições de... Quer dizer, basicamente, primeira vez que eu estou apresentando isso ao contrário. Tá?
da parte de teoria da prova para fora, para a parte de complexidade. Então, considere uma EN, uma Expanded Mapped Natural Deduction, prova de alfa, ou seja, eu tenho aqui a prova, a árvore de análise sintática e o mapeamento. Tá? Um número natural qualquer maior do que zero, tá? E o tamanho da conclusão, M. Tá? Basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Se existe um branch que se repete pelo menos m elevado a p vezes, nessa prova π, então eu vou ter um nível, tá? Em que pelo menos m elevado a p menos 1 instâncias desse branch tem uma fórmula, tem a fórmula mínima do branch, quer dizer, dado o branch, a fórmula mínima do branch é unicamente determinada, né? Então, basicamente, se eu tenho um branch que se repete m elevado a p vezes, eu tenho que essa fórmula mínima do branch vai ocorrer pelo menos m elevado a p menos 1 vezes em um certo nível. Tá? A prova disso é basicamente um variante do princípio da casa do pombo, né? Que se eu tenho m elevado a p repetições em m objetos, em m possíveis posições, porque a árvore é linearmente limitada em altura, tá? Eu posso, basicamente, um desses ramos, ou desculpa, um desses níveis, eu tenho m níveis. M elevado a p repetições. O branch percorre a árvore em altura, né? Eu tenho que ter m elevado a p dividido por m, pelo menos um branch, um nível tem que ter essa repetição que eu estou falando aqui. Correto? Essa repetição da fórmula mínima, tá? Ela é induzida pela repetição do final do branch. Né? O branch termina a conclusão do branch está em algum nível intermediário entre o nível 1 e o 0 e o nível n da árvore. Tá? Aí você desconta a parte de introdução do branch, tá? E você descobre qual é o nível em que se repete a fórmula mínima do branch. Tá? Tem que repetir pelo menos m elevado a p menos 1 vezes. Ok? Ou seja, se eu tenho um ramo que se repete mais do que m elevado a p vezes, eu tenho que ter a fórmula mínima desse branch ocorrendo em um nível fixo, no mínimo, m elevado a p menos 1 vezes. Tá? Agora, basicamente, eu vou usar essa definição aqui de ranking reverso. A ideia do ranking reverso é que os branches que não têm parte de eliminação, ou seja, o branch que só tem introdução, eles têm nível 0. Tá? São os branches mais altos possíveis. Por isso que eu estou chamando de reverso. Tá? E aí, branches que têm níveis, que implica eliminações, tá? Eles vão ter o rank como sendo o máximo do rank dos seus das provas das provas secundárias, né, dos branches secundários. Basicamente, você está invertendo a contagem de rank, né? Quer dizer, dada uma prova, o branch que tem o rank reverso mais alto é o branch principal, é o ramo principal. Tá? Bom, com isso aqui, esse conceito de rank reverso é usado só para a gente provar por indução esse lema aqui. E se eu tiver uma prova de alfa, e B, um branch nessa prova, tá? A prova aqui continua sendo umas provas mapeadas. Tá? Eu tenho um branch B e um nível em que esse branch se repete pelo menos m elevado a p vezes, tá? Onde p é um número qualquer maior do que 0, tá?
o Brent, se o Brent se repete, as subfórmulas se repetem, tá? Então, eu tenho que existe uma subderivação determinada por esse Brent, tá? Que se repete m elevado a p vezes. Ok? Como é que a gente faz essa prova? Por indução. Basicamente, se o Brent só tem introdução, e eu já estou dizendo que as fórmulas se repetem, a fórmula mínima dele se repete pelo menos m elevado a p vezes, bom, ele, aí parte dele é uma subderivação da minha prova original, tá, que se repete m elevado a p vezes no nível que já foi dado por hipótese. Tá? E é claro, se eu tiver o ranking reverso do Brent maior do que zero, quer dizer, tem alguma regra de eliminação, tá? Essa regra de eliminação é a mesma, né? Porque o Brent é igual em todas as instâncias dele. Então, eu vou ter uma sequência de fórmulas, B0, alfa 1 até alfa K, aí é parte desse Brent, tá? Quer dizer, desculpa, aqui é B0, B1, quer dizer, está errado aqui, tá? Tem alfa K. É B0, B1 até beta K, tá? Esses beta, quer dizer, desculpa, alfa 1, alfa 2, alfa K são as fórmulas implicacionais, tá? E B1 até beta K são as provas, são os Brents secundários. Tá? Por hipótese indutiva, esses Brents aqui já ocorrem, a fórmula mínima deles, eles já ocorrem m elevado a p vezes. Você junta tudo isso numa prova só e você vai ter que o Brent inteiro, o Bzão, ocorre m elevado a p vezes. Bom, com isso, então, o que a gente tem? A gente tem que se Brents ocorrem m elevado a p vezes, subderivações ocorrem m elevado a p vezes no mesmo nível. Tá? Aí a gente pode enunciar o teorema. Qual é o teorema? Para todo P, número inteiro, P maior do que 3, tá? E para toda a prova aqui é prova mapeada, tá? Toda a prova que aqui tá, o tamanho da conclusão da prova é M, tá? E o tamanho da prova é m elevado a p, é maior do que m elevado a p, ou seja, p é o grau do polinômio, que limita, que é o lower bound dessa prova. Então, você está pegando uma prova que tem tamanho maior do que m elevado a p, onde esse p aí é um parâmetro do teorema. Tá? Basta ser maior do que 3. Se eu te dou uma prova, o que seria uma prova grande, quer dizer, de tamanho maior do que m elevado a p, então existe uma subderivação dessa prova e um nível nessa prova, que essa derivação ocorre pelo menos m elevado a p menos 3 vezes. Ok? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que tanto quanto você cresce a prova, você encontra provas que são maiores do que m elevado a 3, m elevado a 10, m elevado a 1000, né? Se eu tenho uma prova maior do que m elevado a 1000, onde m é o tamanho da conclusão, eu vou ter uma subprova que ocorre mais do que m elevado a 997 vezes ali, naquela prova, no mesmo nível. Tá? Isso é o resultado que eu chamo de redundância superpolinomial. Quer dizer, à medida que você... Nota que esse P, se eu pegar uma família de provas que é superpolinomial, ou seja, para todo grau de polinômio, eu tenho uma quantidade, a partir de um certo valor, uma quantidade, todas as provas ali que tiverem conclusão de tamanho m, o tamanho da prova é maior do que m elevado a p, eu vou ter essa redundância acompanhando o tamanho da prova. Tá? Como é que a gente prova isso? Bom, basicamente, eu vou
eu tenho, continuo com as mesmas hipóteses, né? Eu estou chamando aqui esse U de F lambda. F é uma fórmula e lambda é um nível. Tá? É o conjunto de todos os vértices que estão no nível lambda e o rótulo deles é a fórmula F. Isso é só uma nomenclatura. Tá? Então, basicamente, o tamanho da prova, se eu for contar todos os vértices que tem na minha árvore, tá? Isso é o somatório para nível, variando de 1 até a altura da árvore. Lembrar, a altura da árvore é linear, tá? Isso aqui está escondido aqui, para o pessoal não ficar grande, mas eu estou trabalhando com árvore de altura linear, para poder valer aqueles lemas. Então, é o somatório para todos os níveis, para todas as fórmulas possíveis, que no caso também é linear, né? Porque eu estou trabalhando com prova normal, tá? Do tamanho desses conjuntos, que é o conjunto de vértices rotulado com F no nível L. Esse lambda aqui aqui devia aparecer um lambda, tá? Desculpa. Tá? Então, basicamente, isso é o tamanho da prova. Eu tenho um somatório de M termos dentro de um somatório de N termos aqui. Então, tem um quadrático aqui. Tá? Esse troço aqui é, então, uma soma quadrática de termos que são todos eles, quer dizer, todos eles não, a soma quadrática de termos é maior do que m elevado a p. Pelo uma variante aí do princípio da casa do pombo, a gente vai ter a existência de um nível, mi, tá? E uma fórmula, para pegar os dois, né, o m e o m, tal que esse conjunto associado, o conjunto dos vértices rotulados com F no nível mi, tem pelo menos m elevado a p menos 2 ocorrências daquela forma. Bom, você olha para essa fórmula, a ideia é que essa fórmula ou está na E-parte ou está na I-parte. Se ela está na I-parte, você já achou uma subderivação que se repete m elevado a p menos 2 vezes. Tá? M elevado a p menos 2, que é maior do que p menos 3. Se ela está na E-parte, aí a gente vai ter que fazer mais um uso da casa do pombo, fazer mais uma divisão por m para pegar o p menos 3. Tá? Basicamente, isso são esses casos aqui. Esse conjunto, agora eu vou tirar o π aqui, porque é π para todo mundo. Esse conjunto esse nível mi aqui, para algumas fórmulas, quer dizer, elas podem estar como fórmula topo ou como fórmula com uma premissa só, como conclusão de uma premissa, de um implica introdução, ou como conclusão de um implica eliminação. Bom, se eu tenho m elevado a p menos 2 vezes, dividir por 3 não vai mudar o grau disso aí com p arbitrário. Então, eu tenho pelo menos m elevado a p menos 2 vezes em um desses aqui. Tá? Aí, fazendo a análise, se for top fórmula, eu já tenho só o caso de uma introdução, né? E eu já tenho a subfórmula que ocorre, a subderivação que ocorre em m elevado a p menos 2 vezes. Se for um implica introdução, também tenho isso, tá? E as regras aqui vão acompanhar a mesma repetição, né? O Brent, que é esse Brent que está determinado pela regra do implica introdução, tá? Ele ocorre em m elevado a p menos 2 vezes. Aí, pelo lema que a gente demonstrou lá na frente, lá atrás, então eu tenho uma subderivação que ocorre p elevado a menos 2 menos uma vez, que é m elevado a p menos 3 vezes. Tá? Para o caso da implica eliminação, a gente vai usar o primeiro lema, tá? Que basicamente vai dizer que se eu tenho
uma fórmula na E-parte, tá? Essa E-parte já está associada a, quer dizer, eu estou na parte de implica-eliminação, tá? Então, basicamente, eu tenho que essa subfórmula aqui é uma dessas fórmulas, tá? Com isso, todos os ramos de introdução de eliminação, todas as premissas menores de eliminação já vão estar determinadas, e aí eu posso usar o lema 7 para obter de novo que m elevado a p menos 2 vezes. É a repetição dessa parte de eliminação. Tá? Bom, com isso, a gente basicamente tem esse teorema aqui, tá? Que diz que se eu tenho um grau, que eu tenho uma derivação que tem tamanho maior do que m elevado a p, então eu tenho uma subderivação que se repete m elevado a p menos 3 vezes. Tá? Isso é o suficiente para a gente garantir que provas grandes são inerentemente redundantes, não tem como não ser. Tá? E a gente até pode dizer qual é o grau de redundância. Tá? Se a gente pega uma prova, uma família de provas que é superpolinomial, ou seja, todas, não existe grau de polinômio que domina todos os elementos dessa família, tá? A gente está basicamente dizendo que numa família superpolinomial, linearmente, quer dizer, todas as provas são limitadas linearmente, tá? O número de repetições de subderivações nessa prova também é superpolinomial, acompanha o tamanho, basicamente isso. Tá? Esse menos 3 aí não vai fazer diferença nenhuma, né? Quando a gente está falando de comportamento assintótico. Tá? Bom, isso aí é a primeira etapa. Provamos que provas grandes são redundantes, inerentemente redundantes. Bom, como é que a gente aplica isso para provar que a gente pode diminuir o tamanho de provas? Tá? Provas grandes de altura limitada linearmente. Essas provas de altura limitada, elas parecem assim, porra, você está me dando aí um monstro, né? Uma coisa que uma patologia, algo que não acontece assim. Eu não tenho provas grandes, importantes, de altura limitada. Não, a gente tem sim. E são bastante importantes. Basicamente, eu vou tentar ser mais rápido agora, mas basicamente, dado um grafo, tá, como esse aqui, agora o grafo não é mais de prova, já estou movendo para... estou andando no sentido de analisar as provas de que um grafo não é hamiltoniano. Tá? Por exemplo, esse grafo aqui não é hamiltoniano, né? Porque se eu começar com V1, ele não tem ciclo hamiltoniano. Se eu começar em V1, eu vou para V2, V3, V4. Se eu chegar aqui no V5, eu não volto para V1 de jeito nenhum. Se você fizer outra análise, começar em V4, você só pode ir para V5, daí você não vai para mais ninguém. Então está faltando esses outros caras aqui. Todas essas alternativas de visitação do grafo, elas podem ser vislumbradas num negócio que a gente chama de árvore de decisão, né? Que é basicamente o seguinte, eu tenho 3, o exemplo aqui tinha 5 vértices, né? Mas imagina que eu tenho 3, para diminuir o tamanho. Eu posso visitar o vértice 1, o vértice 2 ou o vértice 3 no primeiro instante. Depois de visitar o vértice 1, eu posso visitar 1 de novo. Bom, não é válido porque essa visitação não satisfaz o fato de que eu tenho que passar por cada vértice uma vez só, e tenho que passar por todos os vértices. Então, passei no V1 de novo, não é válido. Então, eu nem analiso esses outros 3 aqui. Mas eu estou no V1, passo no V2, se tiver caminho do V2 para o V3, eu vou para o V3. Agora, o V2 não me interessa, e o V1 eu já visitei. Tá? Basicamente, isso é feito para cada vértice em cada instante. Né? Os instantes são os níveis da árvore e os vértices são eles próprios, né? A escolha deles mesmos. Essa árvore de decisão, na realidade, ela pode ser vista também, se eu virar ela de cabeça para baixo,
como uma prova por caso. Né? Imagina o seguinte, suponha que eu visitei V1 logo no início, depois eu visito V2, eu já tenho uma contradição. Suponha que eu visitei V2, e aí eu visito V1. É possível, mas aí eu visito V1 de novo, contradição. Alguns desses casos são de fácil verificação que eu tenho contradição. Outros não, eu tenho que olhar no grafo para ver se eu posso, por exemplo, de V1 eu posso ir para V2. Quer dizer, basicamente a informação na lógica é que você não pode se não tiver vértice. Tá? Então, você codifica tudo isso em um conjuntinho de fórmulas, que isso é bastante conhecido, quer dizer, a redução de ciclo hamiltoniano para SAT, né? Mas aí o que acontece? Você tem que a negação, se não tem ciclo hamiltoniano, não é satisfatível, né? Portanto, a negação é uma tautologia. Se o grafo não tem ciclo hamiltoniano, a negação desse conjunto de fórmulas que seria satisfatível se o grafo tivesse ciclo hamiltoniano é uma tautologia. E toda tautologia negada classicamente é intuicionista, né? Livenco. Se eu, no caso, eu estou trabalhando com a lógica minimal implicacional. Existe uma tradução que preserva probabilidade, que é a tradução do Statman, né? Jogando tudo isso na lógica puramente implicacional. Existe uma forma mais econômica de fazer isso, tá? Mas que não vale a pena mostrar aqui. Tá? Eu vou mostrar só um exemplo. Essa prova aqui que vocês estão vendo, está dando para ver que isso é uma prova? Não, né? Então, aqui as fórmulas. Né? Essa fórmula aqui, depois que o coitado do computador, está dizendo o seguinte, você está visitando no tempo 4 o vértice 3, então, se você visita no tempo 5 o vértice 3, então que é o absurdo. Tá? Basicamente, você pode codificar qualquer grafo num conjunto de fórmulas, né? Dado um grafo, você tem um conjunto de fórmulas, tá? E se esse grafo não tem ciclo hamiltoniano, você tem uma prova com essa cara, que eu estou tentando diminuir aqui, que, obviamente, é uma prova enorme, porque ela tem, se o grafo tem n nós, ela vai ter n elevado a n no máximo nós. Né? Se o grafo tem n nós, a prova vai ter n elevado a n, vai ter no máximo n elevado a n fórmulas. Né? Ou seja, ela é bem grande, mas a altura dela é linear. Tá? Nessa tradução, você só multiplica por 3 essa altura. Tá? Então, não tem problema nenhum. Então, esse tipo de prova de altura linear, ela é bastante importante, né? Porque você basicamente está resolvendo um problema que é saber se um grafo não tem ciclo hamiltoniano. Se eu tenho uma prova de que o grafo não tem ciclo hamiltoniano, se o grafo não tem ciclo hamiltoniano, existe uma prova em dedução natural puramente implicacional de altura linear, e o tamanho da prova depende do grafo, obviamente. Tá? Do grafo, né? Se a gente demonstrar que toda prova com essa característica, altura linear e gigante, tiver tamanho polinomial, basicamente a gente está demonstrando que testemunhas para não hamiltoniedade de grafos são de tamanho polinomial. Com isso, você colocou CoNP dentro de NP. Quando você faz isso, você prova que os dois são iguais. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Esse aqui é só mais um exemplo, né? Já que está aqui. Isso aqui é o grafo de Petersen, isso aqui é a prova dele. Tá? Isso foi feito por computador, obviamente. Né? A gente fez isso. Não está dando para ver.
Daqui a pouco ele renderiza isso. Minha máquina está sentando por causa desse negócio. Então, não foi feito para isso. A verificação de que uma prova em dedução natural é ou não uma prova na realidade, é linear na quantidade de nós que eu tenho na árvore. Tá? Porque você faz essa verificação local. Aquelas regras de descarte foram localizadas usando aquele conceito de bitstring. Tá? Isso é uma observação. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar aquele teorema da redundância para comprimir a prova gigante numa prova polinomial. Tá? Vou mostrar o algoritmo para vocês, mas a ideia basicamente é essa. Suponha que eu tenha uma prova de altura linear, aqui, tá? Altura linear, e tamanho maior do que m elevado a p. Tá? Onde esse p aí é o grau, é um grau que eu sei que a prova é maior. O grau do polinômio que eu sei que a prova é maior. Isso garante, pelo teorema da redundância, que eu tenho uma repetição m elevado a p menos, pelo menos m elevado a p menos 3 de subderivações. Ok? Bom, o que a gente faz agora? Eu tenho essas subderivações aí em subárvores, né, de fato, em azul, são essas repetições. Tá? O que a gente faz? A gente vai colapsar todas elas numa só. Tá? Como é que você faz? Como é que você, ao colapsar, o que acontece? A raiz da árvore passa a ter. Antigamente, a raiz da árvore era a conclusão de uma prova, a conclusão da derivação, que é a premissa de uma só regra, de uma só instância de regra. Agora, ela vai passar a ser instância. Ela vai ser premissa de todas essas instâncias aqui, que estão abaixo dela. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está introduzindo essa aresta de desvio, rotulando ela com um label, que é usado aqui para dizer qual é o caminho que você tem que fazer. Então, basicamente, na hora de verificar se isso é uma prova, você vai nas top fórmulas, tá? E aí você vai ter um registrador para cada ramo que entra aqui, para cada aresta com rótulo. E aí cada rótulo desse é um registrador. Aí você vai verificando se a prova está bem formada, se é uma prova válida. Quando chegar aqui, você já sabe para onde você vai desviar a relação de consequência lógica que você veio construindo nessa prova aqui. Tá? E verificando. Tá? E aí você continua até chegar na raiz. E pode passar por outras derivações. Isso aí também é linear no tamanho desse novo objeto, que não é mais uma árvore, é um grafo. Né? Bom, mas alguém já deve ter percebido que um só colapso desse, mesmo que você colapse todas as provas, que é o que a gente vai fazer, que se repetem numa só, isso já não garante que eu cheguei em um novo objeto que tem menos do que m elevado a p, por exemplo, nós. Tá? Tudo isso aqui tinha mais do que m elevado a p. O que você fez? Pegou pelo menos m elevado a p menos 3 instâncias e colapsou todas numa só. Dividiu por m elevado a p menos 3. Só que o m elevado a p original é cota inferior. Então, o negócio pode ser muito maior do que isso. O que você faz? Ora, significa que se continuou grande, é porque essa subderivação aqui, azul, é grande. Ela também é maior do que m elevado a p, sozinha. Tá? O que você faz? Submete ela ao teorema de novo. Né? Para submeter ela ao teorema de novo, você descarta todo mundo para ela virar uma tautologia, refaz lá aquele mapeamento, e aí você tem a existência de outra árvore, outro conjunto de subárvores
que se repetem superpolinomialmente também. E vai fazendo isso. Cada vez que você faz isso, você está diminuindo o tamanho da subárvore que se repete. Mais cedo ou mais tarde, você não vai poder ser maior do que m elevado a p. Isso aqui é a recursão, né? Quer dizer, basicamente, o quadradão aqui, o retângulo, já é um colapso, e aí dentro do colapso você faz um outro colapso, né? Aí tem nova costura para preservar o caminho, mas continua sendo linear a leitura, a verificação. Quer dizer, eu já expliquei isso, né? A gente vai colapsar todas as cópias, todas as subárvores que se repetem superpolinomialmente, e se elas forem superpolinomiais, elas são colapsadas também, elas têm uma decomposição, uma espécie de decomposição em provas grandes que a gente faz da árvore, da prova original, e colapsa aquilo que é grande. Tá? É importante para isso, no primeiro colapso, pegar a repetição mais embaixo. Isso é um refinamento desse teorema de redundância que vai me dar as árvores mais baixas. Então, eu começo mais nível abaixo. Quer dizer, abaixo delas eu não tenho mais repetição superpolinomial. Tá? Se o que sobrou, se eu tirar essas árvores, ainda é grande, maior do que m elevado a p, é porque eu não peguei baixo o suficiente, existe mais embaixo, tá? Porque eu posso usar de novo o teorema da redundância. Tá? Então, com isso, a gente tem um jeito de colapsar, o algoritmo está aqui. Tá? Ele usa o m, que é o tamanho original da árvore primeira, o p é um parâmetro, tá? Eu sei que a altura da árvore é menor ou igual do que a conclusão, tá? E eu vou gerar essa estrutura que eu estou chamando de Dag-Proof, né? Que é o que resulta do colapso. Tá? E a função que é recursiva é basicamente isso aqui, compressa a árvore no grau P. Tá? Esse grau não muda, está aqui só para ficar relevante. Se a árvore quer dizer, se a árvore não é maior do que m elevado a p, você retorna a árvore. Esse é o caso base da recursão. Se eu te dou para o algoritmo de compressão uma coisa que não é grande, ele te devolve aquilo que foi dado. Tá? Caso... nota, esse é um algoritmo matemático. Tá? Ele não é ele tem essa leitura, mas ele não é implementável dessa forma que ele está. Isso aí é só para a gente poder fazer a prova por indução. Tá? Basicamente, se a árvore é grande, se o tamanho dela é maior do que m elevado a p, você recolhe todas as árvores que o teorema da redundância te dá, as árvores mais embaixo que se repetem muito, tá? E você faz aqui uma iteração colapsando todas elas. Tá? E antes, quer dizer, você recolhe todo mundo, comprime todas elas e depois colapsa. Ok? Tá? Isso é um algoritmo recursivo, né? Mas, quer dizer, cada vez que você chama o argumento aqui, o C de Y, tem tamanho menor do que o primeiro argumento que eu passei, que é o T, tá? Você está diminuindo, mais cedo ou mais tarde você vai chegar nisso aqui. Então, vai chegar num valor que é menor, uma árvore que é menor do que m elevado a p, menor ou igual do que m elevado a p. Então, esse algoritmo sempre para, portanto, eu posso fazer indução no número de chamadas ao compress, tá? E por indução, nesse número de chamadas, a gente consegue provar que esse teorema aqui, né, que isso aqui é aqui o número de chamada, é no máximo o tamanho da árvore, é o tamanho da minha árvore, né, porque cada vez eu estou subindo, né, o número de nós, né, isso é uma cota superior bastante frouxa, né, e aí a gente tem, basicamente, esse resultado, né, que depois da compressão,
O tamanho da árvore comprimida, ou do DAG, né, não é mais uma árvore, é um grafo, é menor do que o tamanho da fórmula conclusão, que era a conclusão, elevado a P. Em outras palavras, me dá uma árvore muito grande, eu te dou uma árvore, um certificado, que é um DAG, de que aquilo é da probabilidade daquela fórmula, tá? Só que agora sucinto. Sucinto é basicamente slogan ou jargão, né, para polinomial. Tá? Bom, essa parte da verificação eu não vou detalhar, porque, enfim, não cabe, não tem como fazer isso aqui, tá? Mas basicamente é aquele algoritmo que começa das fórmulas topo e vai usando os registradores que associados àquelas arestas que vêm de baixo. Tá? E aí aquilo é feito um passo para cada mudança de filho para pai, tá? Até chegar na árvore, na raiz. Se a raiz tiver conjunto de dependência zero, né, todo mundo zerado, é porque é uma prova. Se não, não é uma prova. Basicamente, ou se pelo caminho você achou algum erro. Tá? Então, a gente tem, basicamente, a definição, agora para responder no Petrúcio, tá? Agora eu posso dar uma definição um pouco mais completa, demorou bastante para a gente chegar nessa definição. Na realidade, a gente pega o conjunto das tautologias e esse conjunto de tautologias, ele vai ser grande, tá? Quer dizer, a medida de cada prova que está nele é grande, se o tamanho da menor prova que tem, basicamente isso aqui, essa f de S, está medindo o quê? O tamanho o tamanho da menor prova que tem conclusão de tamanho n, esse fs de n. Tá? Então, essa função aí é uma função de número natural e natural que está medindo o tamanho da menor prova com aquelas conclusões daquele tamanho, né, da entrada. Tá? Se essa função for superpolinomial, eu não tenho, basicamente, um limite polinomial para o conjunto de tautologias, por exemplo, se eu passar esse S aqui como sendo o conjunto das provas de tautologias. Mas eu não estou interessado em tautologias em geral, estou interessado em tautologias para não existência de ciclo hamiltoniano, em grafos. Aí eu tenho todos os grafos. Tá? O que a gente mostrou é que essa definição de conjunto superpolinomial, quando é que um conjunto é superpolinomial? Quando, para qualquer grau de polinômio, maior ou igual a 2, tá? Isso aqui é só técnica, uma tecnicalidade, vai existir um valor que, para todo número maior do que aquele valor, toda prova que tiver conclusão naquele valor, tá? O tamanho da prova é maior do que o polinômio na conclusão. Tá? Isso, em outras palavras, isso é um conjunto de provas superpolinomial, de polinomiais, né? Um conjunto de provas superpolinomiais. O superpolinomial é das provas, não do conjunto. Tá? E, obviamente, eu tenho que ter uma quantidade infinita de provas. Né? Isso não faz sentido ser finito. Intuitivamente, eu não tenho um limite polinomial para quase todas no jargão de complexidade, né, quase todos os membros de T, ou seja, para um segmento a partir, retirando uma quantidade finita de objetos. Tá? Bom, com isso, a gente basicamente está provando que eu tenho certificado polinomial para toda prova de ciclo de não existência de ciclo hamiltoniano, que é um problema com NP completo. Em outras palavras, você provou que coNP está dentro de NP. Bom, basicamente, se coNP está dentro de NP, você prova que coNP é igual a NP. Tá? Então, isso é uma prova alternativa daquela prova que
saiu publicada no Bulletin of Section of Logic, de que NP é igual a P space. Tá? Não sei como generalizar para NP igual a P space, porque, basicamente, o cerne da prova de NP igual a P space é baseado no Rudemeyer, que é a versão dessa altura linear, quer dizer, toda prova de qualquer teorema implicacional pode ser feita com altura linear, mas a prova não é normal, e aí eu perco esse controle todo que eu tenho de medida, de repetição. Não sei fazer isso para NP igual a P space, não sei ainda, quer dizer, se tiver algum limite superior, a gente talvez ter para adaptar. Mas, de qualquer forma, a gente acredita que a gente tem uma prova, quer dizer, não sei se eu consegui convencer vocês, e que com NP igual a NP, baseado nessas provas de altura linear, que todas elas têm certificado, ou seja, uma prova na forma de DAG, para os ciclos não hamiltonianos. Tá? A gente pode também usar isso, só para terminar aqui rapidinho, para fazer a compressão de provas. Tá? Isso aqui é basicamente uma comparação. A gente implementou esse método de compressão, tá? E comparou com um benchmark de string que a gente conseguiu rodar legal, que foi o Huffman, né, código de Huffman, que é baseado em distribuição de ocorrência de caracteres. A gente olhou a prova também como sendo a representação em string da prova, tá? E aí a gente compara o tamanho aqui a gente tem o tamanho da conclusão e o tamanho do arquivo, onde a gente armazena a prova, que é o tamanho do string, basicamente, é o arquivo texto. Tá? Se vocês olharem aqui, o azul é a compressão, quer dizer, são os DAGs obtidos usando o que a gente está chamando de compressão horizontal. O verde é o código de Huffman, que basicamente é um fator linear em cima da prova original. A gente tem uma outra forma de ver isso, que é em taxa de compressão. Epa, perdi aqui o negócio. Tá? A taxa de compressão do Huffman é em torno de 40%, 40%, e a taxa de compressão do nosso algoritmo, ele começa bem ruim. Por quê? Porque quanto menor a prova, menos compressão eu tenho. O Huffman é muito melhor. Mas aí chega um ponto em que a prova vai crescendo muito e a taxa de compressão vai se mostrando melhor ainda. A gente chega numa taxa de compressão, se não me engano, era 97%, 93%. Ou seja, a redundância é enorme. Quanto maior a prova, quer dizer, provas grandes são redundantes. Tá? Não tem como. Quer dizer, em dedução natural implicacional. Essas conclusões, às vezes, são um pouquinho... Tá? Bom, só para mostrar a ação, isso aqui é a prova mais simples, uma prova pequenininha, né, de G5, né, de que G5, aquele G5 mostrado antes, não tem ciclo hamiltoniano. Isso aqui é a prova comprimida dele. A gente tem o número de arestas de nós é bem menor. O número de arestas cresce um pouco em relação ao número de nós, porque a gente tem duas cores aqui, a cor vermelha e a cor azul. Aqui eu ainda estou usando a cor vermelha para fazer a relação de descarte, porque é impossível ver vértice, ver string de bits num negócio desse tamanho. Então, basicamente, o que a gente tem, a cara arborescente da prova ainda aparece aqui do lado direito, mas do lado esquerdo ela é bastante redundante. Tá? Isso é uma prova de um grafo super simples. Tá? Só para dar referências para vocês, esses dois artigos aqui são os artigos onde a gente tem a prova de NP igual a P space,
Tá? Depois, se alguém perguntar, eu não vou mostrar. A ideia aqui é usar um certificado sobre um certificado para fazer a leitura, um certificado para ler um outro certificado, que o outro certificado é a compressão nó a nó em vez de compressão de árvore. Tá? E aí, bom, isso aqui foi uma primeira experiência com provas super exponenciais, que são mais fáceis de você demonstrar a redundância. Tá? Aí a gente tem os detalhes que eu apresentei aqui, estão nesse archive aqui. Tá? Me desculpem o inglês que está escrito lá, enfim, é o meu inglês limitado, principalmente a parte de escrever. Eu passei um Grammarly lá, mas isso não salva muita coisa. Mas dá para entender a parte matemática, acho que já passou por algumas pessoas e não teve problema nenhum. E, finalmente, a gente tem essa outra parte aqui, que o archive está enrolando para aparecer, para deixar lá, né? Que é a parte de compressão, que é aquele algoritmo e a prova do algoritmo. Tá? E a leitura em tempo linear, a demonstração que a leitura pode ser feita em tempo linear. Os detalhes estão nesses dois artigos aqui. Esse segundo artigo, eu espero que semana que vem, enfim, quando eles conseguirem colocar no ar essa submissão, apareça. Bom, era isso. Desculpa aí, não sei quanto tempo eu levei, tá? Normalmente, eu tinha... Enfim, só consigo dizer obrigado. É isso aí, gente. Valeu, Herman. Muito obrigado. Muito obrigada, Herman. Como de costume, agora a gente tem espaço para perguntas, comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, só clicar no botãozinho levantar a mão. Petrúcio? Herman, Oi. uma pergunta que eu não sei nem se você vai estar a fim de responder, se você não tiver a fim, você não responde, mas era só para esclarecer, se você achar que deve, aquela confusão que foi feita na rede quando vocês anunciaram esses resultados. As pessoas estavam dizendo que o sistema que se queria provar, o resultado não era bem esse tipo de situação. Você pode dar uma esclarecida nisso? Basicamente, o que acontece é que, normalmente, o que um cara de complexidade, um cara de computação espera? Ele espera que você dê um algoritmo, que você dê... basicamente, isso que eu estou fazendo agora. Tá? A nossa prova original, como é que ela é? Ela pega uma prova em lógica minimal implicacional, que eu sei que essa prova é P-space... esse problema é P-space completo, pega qualquer tautologia, faz uma redução, tá, na tautologia nó a nó, isso te dá o grafo, que é semelhante a esse grafo, esse DAG que eu estou fazendo com esses colapsos de árvore, só que esse colapsa nó a nó, tá? Independentemente. Então, ele, às vezes, colapsa mais do que devia colapsar e, por isso, é mais complicado ler a prova. E aí você... Na primeira versão, a gente não tinha esse segundo certificado sobre o certificado. Aí você dá um certificado para ler o grafo como prova. É basicamente um conjunto de desvios que você tem que tomar naquela descida para ler, e a gente mostra que tudo isso pode ser, quer dizer, que o grafo tem tamanho polinomial, isso é fácil, né? Cada nível tem, no máximo, uma ocorrência de label, tá? Então, a gente tem, basicamente, um negócio que é um retângulo, né? Quer dizer, eu tenho M, que é o tamanho da minha conclusão, eu tenho M, no máximo, M fórmulas na horizontal e altura M. Na realidade, 18M.
Tá? Então, tem 18m ao quadrado nós ali. Tá? E um monte de arestas. Tá? As arestas são basicamente o número de cores vezes o quadrado, né? Porque é o grafo dirigido. Tá? Então, quer dizer, cada aresta é um par de vértices. Né? E aí aí vem a parte mais difícil, que é mostrar que aquele objeto, com aquela sequência de leitura, é um certificado de tautologia, tá? Que não é uma prova tão fácil de ser acompanhada. Isso tudo está muito próximo de teoria da prova e muito longe de eu tenho que ter um certificado para não mitonicidade de grafo, ou tenho que ter um certificado para tautologias baseados em alguma forma de compactar, de representar atribuições. Tá? É quase assim, olha, eu gostaria de ler uma prova desse jeito, mas não foi essa prova que você fez. Tá? Então, a reclamação basicamente é essa. Tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma resposta a que eu posso dar a essa reclamação. Basicamente, se você me der um grafo não hamiltoniano, eu sei que existe uma prova, tá, de que aquele grafo é não hamiltoniano, uma prova na lógica minimal implicacional com altura linear daquele grafo, com altura linear e provavelmente de tamanho muito grande. Isso que... Tá? Bom, é tamanho muito grande, eu sei que aquilo supera um monte de polinômios. Tá? Isso se for teoricamente. Eu supero um deles. Me dá um que ele supera aquele tamanho de forma consistente e a gente aplica esse algoritmo e te demonstra, te exibe um certificado polinomial. Tá? Isso é basicamente o que eu consegui fazer para tornar a prova mais... A prova, no caso, com NP igual a NP, mais palatável, né? Mais intuitiva. Bom, mas o cerne da prova, né, é a teoria da prova. Não deu para sair disso. Eu não tenho como... Não sei fazer de outro jeito. Obrigado. E por que chamar prova grande e não prova larga? O bom seria ser larga mesmo, porque de fato ela é wider, né? Ela, né? Legal, obrigado. Luiz Carlos? Oi, Herman, tudo bem? Oi. Então, eu já vi esse resultado, vi longamente agora durante 4 sessões, né? Mas talvez tenha um ponto que eu acho bem interessante e bem importante, né? Quer dizer, nós não estamos usando o Rodelmayer, né? Não estamos usando, né, a ideia de que no sistema dele, né, qualquer sequente demonstrável vai ter uma prova, né, de altura linear, né? Você mesmo disse, é um problema para mim interessante, né, de que as traduções que nós temos vão produzir coisas não normais em dedução natural, tá? Então nós não estamos dependendo de um resultado geral, né, que diz que as provas que a gente constrói, em geral, para qualquer tautologia, em dedução natural, né, vão estar limitadas linearmente na altura, né, pelo tamanho da fórmula final. Quer dizer, essa limitação da altura, né, que é fundamental no resultado, né, que tem uma altura, e a gente tem que colocar um monte de coisas nessa altura, né, que é linear em termos da conclusão, né, ela é para o caso específico que você está trabalhando. E basta, né, para isso. Quer dizer, se você olhar para o caso específico que você está trabalhando, você pode olhar, nesse caso específico, eu tenho essa limitação da altura, e se eu provar para esse caso específico, com essa limitação da altura, que é larga, como o Petrucci acabou de falar, né, e eu sou capaz de encontrar um certificado agora bom para isso, isso basta. Mas a gente não está dependendo, e nem tem, que eu saiba, não sei, talvez, e essa é a minha pergunta, né? O resultado geral que diria, olha, toda tautologia, se tem uma prova, vai ter uma prova limitada linearmente na altura a partir do tamanho da tautologia. Agora a gente tem, porque a gente tem a redução de satisfação para a hamiltoniedade.
ou seja, de tautologia para não hamiltoniedade. Então, me dá uma prova da lógica clássica, tá? Estou falando de lógica clássica. Me dá uma tautologia clássica, eu tenho uma redução para um grafo não hamiltoniano. Sei. Tá? Mas você não tudo, quer dizer. Mas você não tem para esse sistema implicacional, né, um resultado geral desse tipo, né? Não tem. Não. Ok. Não, era isso. Eu teria que passar pelas reduções conhecidas, né, de lógica para problemas em grafos, né? Porque quando você faz a tradução, né, por exemplo, de uma prova no Rodelmeier para dedução natural, e a prova não é normal, você já perdeu o controle, né? Porque a transformação na normalização pode subir. Exatamente. Ok, obrigado. Por isso a gente só tem essa restrição para QNP igual a NP. Ok, obrigado. Herman, e você já tem algum insight em como construir a prova já nesse sistema? Não. Quer dizer, seria a segunda parte, né? Agora que eu sei que eu tenho certificados pequenos entre aspas, porque o grau desse polinômio pode ser grande pra caramba, construir a prova seria, quer dizer, uma ideia é manter um hashzinho, a ideia mais, digamos assim, rasteira de programador é toda vez que eu for provar alguma coisa, eu mantenho uma tabela hash das provas. Né? Quer dizer, aí eu vou percebendo que eu estou repetindo coisa. Então, quer dizer, aí o processo de prova fica misturado com o processo de busca. Né? Se eu sei fazer isso bem, de busca na tabela hash, cada vez que eu tento provar de baixo para cima alguma coisa, eu verifico se eu já não estou repetindo, se eu já não tenho isso. Tá? Mas é claro, se eu fizer isso, a busca em largura, eu vou conseguir todo mundo ao mesmo tempo, não tem vantagem nenhuma. Eu tenho que entrar mais, fazer alguma coisa mais em profundidade, mas eu posso perder tempo, entendeu? Então, eu não cheguei a pensar ainda como resolver esse problema. Né? E aí já é um outro problema, né? Tem a ver com eficiência de demonstrador de teorema, ou seja, tem a ver com P igual a NP, né? Ou diferente de NP. Não tem mais só com o tamanho. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Herman. Obrigado. Parabéns, Herman. Obrigado.